exatamente esse grau de movimentação que os conjuntos moleculares têm. É assim. Mas a matéria primitiva, então, ela tem uma densidade vibrátil fantástica. Algumas citações ainda lá na gente. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Este fluido nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, de onde a natureza criou todas as coisas. Ele fala na gente também que a matéria primitiva foi aquela, primitivíssima. A partir daí é que foi gerado outro tipo de matéria necessário ao convívio da vida que vai surgir no mundo novo que vai ser criado. A matéria é única, ela é transformada em função da necessidade e sob comandos. A ciência humana lida muito com a questão do acaso. Tudo parece um grande acaso e a coisa acontece casualmente. A ciência espírita, ela sabe e já dá os pitacos dizendo: não, nada está ligado ao acaso. Nós estamos ligados a comandos muito sérios, comandos que definem realmente uma razão de ser das coisas. Não muda o foco. Então são citações que tem nos livros a respeito dessa questão da matéria. Lá na Gênesis ainda, o fluido cósmico universal, a matéria primitiva criada por Deus, a primeira matéria, é a matéria elementar, que sofre transformações para dar origem a todos os tipos de matéria que nós temos hoje e que a gente se relaciona com ela. Então, a origem está lá desse chamado fluido cósmico universal. Chama-se fluido porque é uma matéria tão rarefeita, tão rarefeita, os conjuntos moleculares que compõem essa matéria estão em velocidade de tal ponto espantosíssima que parece que nem matéria é. Por isso que lá na pergunta, lá naquela inicial da medicina, mas vem cá, tem a matéria, mas tem o fluido cósmico universal, que parece que não é matéria, mas é matéria. Só que a condição vibrátil dos conjuntos moleculares que compõem o fluido cósmico universal é uma coisa tão acelerada, que parece que ele muda de fronteira e ele deixa de ser matéria, mas não é, puramente matéria. É a matéria inicial que deu origem a todo o mundo material que nós temos hoje à nossa disposição. Ainda, na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório, quer dizer, o fluido se tornar sólido é o estado transitório do fluido universal inicial. De lá para cá, se eu acelerar a movimentação das moléculas, eu vou mudando de estado para condições mais sutis. Se eu reduzir a aceleração dessas moléculas, hoje já tem lá na Suíça, aquele que você consegue fazer uma aceleração de partículas moleculares, para chegar na partícula de Deus, para saber como chegar até o fluido cósmico universal, com problema, impedindo na matéria um processo de alta movimentação molecular, que chegaram, nossa, a partícula de Deus existe, é o fluido cósmico universal. É a matéria primeira que foi criada apenas por processos maquinários científicos. Então, essa solidificação é o contrário, você transformar o fluido cósmico, desacelerando a vibração molecular, e vai se tornando uma matéria mais tangível, até que a gente consiga, que os nossos sentidos a percebam. O tato, a audição, a visão, etc. Mas o mundo material é necessário ao nosso processo evolutivo. Então, são situações que tem em alguns livros ainda da codificação, e ainda, lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala lá, fluido cósmico universal preenche todo o universo. A matéria. E sobre ele atuam as inteligências divinas sobre o influxo de Deus para construírem todos os elementos do universo. Lá em Evolução para o Terceiro Milênio, na coisa mais recente, 85, do Carlos Rizzini, ensina aos espíritos que existe um princípio elementar, uma substância primária no universo, de cujas modificações e transformações procedem todos os corpos que conhecemos. Então, todos eles, durante o processo de criação de alguma literatura, eles são intuídos a citarem que o fluido cósmico
universal é a matéria originária que deu todo tipo de matéria que está hoje presente em todo o infinito universal. É uma questão apenas de transformações da matéria, de maneira que ela se coloca da maneira que seja necessária em condições determinadas. Mas a matéria única criada primitivamente por Deus foi o fluido cósmico universal, e as transformações foram consequências de desaceleração dos movimentos moleculares que compõem a matéria. O fluido cósmico universal é puramente matéria. Então são reflexões que a gente vai vendo que nada foi feito como está hoje, está prontinho. Tudo foi feito de uma forma paulatina, né? Aí Kardec, tem uma tentativa de Kardec, ele destaca a tentativa de Kardec de obter lá, quando ele lançou o livro dos Espíritos, de uma forma raciocinada, e queria explicar o princípio de tudo, como é que tudo começou. Bom, ressaltando também o fracasso da tentativa dele de tentar explicar como é que tudo começou. Como é que tudo começou? Claro. Como é que Deus criou o fluido cósmico universal? Isso é com Deus. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo, ainda. E que para compreender certas coisas, este homem, nós, precisamos ainda de facilidades que não possuímos. Então vai chegar um determinado momento que nós talvez compreendamos essa realidade. Estes espíritos que são chamados crísticos, Jesus é o do nosso planeta Terra, ele já tem essa percepção da compreensão divina. Porque as emanações divinas atingem os espíritos crísticos, eles compreendem a relação divina. Nós, gente, Jesus, quando pegou a Terra há 5 bilhões de anos para poder cuidar dela, ele já era puro. Agora, quando é que nós vamos nos tornar uma criatura pura? Que vai demorar bastante. Então, a compreensão dessas coisas, são coisas superiores, para a gente vai demorar um pouco, mas nós vamos conseguir compreender isso ao longo da jornada evolutiva. É questão de tempo. E a matéria faz parte, né, intrínseca deste processo de aquisição de todos esses conhecimentos superiores, porque nós vamos navegar junto com ela, dentro dela, para que a gente compreenda essa realidade superior. Este foi o caminho que Deus deixou. Então, na formação e criação dos elementos, essa reflexão é muito, muito profunda, porque se Deus criou a matéria para nos dar a condição de chegar à perfectibilidade, por meio, inclusive, do nosso perispírito, que é o que registra tudo aquilo que nós aprendemos, e é o mundo material que temos em nós. Então, veja qual o significado dessa coisa toda, a matéria para nós. Bom, então nós não possuímos, nós até hoje não possuímos ainda essa facilidade para compreender o princípio das coisas. Isso aí, a gente sabe por que foi criado, porque é necessário, mas como que foi criado, aí foge um pouquinho as nossas percepções. Ainda, o que é o universo? Mundos, é constituído de mundos que nós vemos, que nós não vemos, seres animados, daquele que tem vida, os seres que são inanimados, o que não possui vida, e tudo demais que tem. Isso é o universo. Agora, o Espiritismo, perante o progresso científico, o Espiritismo é uma ciência aberta. Né? O Espiritismo não tem essa questão do fechamento das coisas em si. Como o Espiritismo sustenta a questão progresso e evolução, é um dos alicerces que sustenta a doutrina espírita. Nessa sustentação, ele deixa aberta a questão, quer dizer, tudo, se a ciência humana começar a perceber coisas novas, que a doutrina espírita não tem abordado, ela acaba entrando nessa e tomando para si essas verdades, desde que sejam realmente verdades. É uma ciência aberta. Por exemplo, lá no Livro dos Médiuns fala que é melhor a gente repetir, negar 10 verdades do que aceitar uma mentira, está dentro da proposta da prudência da doutrina espírita trazida por Kardec. O Kardec, quando trouxe todo esse manancial informativo, ele muitas vezes rejeitava coisas que pareciam verdades.
Mas ele dizia: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque eu estou fazendo um trabalho que não é meu, que é trazido pela espiritualidade superior e que significa uma mudança radical do paradigma da vida humana como ciência de observação. Que a doutrina espírita, minha gente, ela mudou o paradigma da vida humana, mudou o foco da própria vida, mudou radicalmente. Então, esse aspecto aí aberto da doutrina nos dá a condição de nos aconchegar à doutrina humana quando ela tem lá os seus recados corretos. Isso é positivo. Ainda da formação do universo. A ciência humana diz lá que a formação do universo foi através de uma explosão. Big Bang, bum, aquilo explodiu. De repente, espirrou coisa para tudo quanto é lado. Uma energia fantástica, fundamental. A ciência humana diz isso. Mas, aí você fica pensando, só que a ciência humana, ela olha, bom, aquilo foi um acaso. Concentrou-se em um determinado ponto, uma quantidade energética tão grande que aquilo explodiu. Mas aí a doutrina espírita pergunta: vem cá, o acaso pode tomar conta de uma coisa e deixar solto? Isso pode explodir, ao invés de fazer alguma coisa, pode destruir tudo. Mas que reflexão que a gente faz sobre isso? Será que então o marco zero, o princípio foi quando tudo explodiu com o Big Bang? Explodiu, aí começou a formação do universo, esse que nós vivemos hoje. Será que é assim? Aí vem a pergunta: mas de onde surgiram essa matéria e essa energia concentrada num ponto que pudesse, depois de não se aguentar mais, explodir? E quem foi que provocou essa explosão? Aí vem essa questão, quer dizer, a doutrina espírita pergunta, quer dizer, existe um comando competente, inteligente, tomando conta disso. A ciência humana acha que foi um acaso. De repente tudo aconteceu. A doutrina espírita: aconteceu sob comandos. E é mais lógico, porque quando tem comando, você sabe exatamente a coisa onde vai parar, ou onde não vai parar. Quando não tem comando aleatório, só Deus sabe o que pode acontecer. Às vezes nem Deus sabe. Então essas questões são reflexivas. Então a gente vê que houve uma eternidade prévia, antes do Big Bang, muito bem elaborada, muito bem preparada, de maneira que a concentração material fosse feita naquele ponto. E no momento correto aquilo ia dar uma explosão. E essa explosão ia gerar o que nós temos hoje com o nosso universo. O universo é o universo. Então vejam que essa eternidade prévia. Então nasce o universo e nasce a criança, como toda criação está em processo de crescimento, de evolução, no qual a grande explosão representa o momento mais antigo sobre o qual podemos especular com algum conhecimento, mas que não foi absolutamente o marco zero quando houve a explosão, porque houve um planejamento muito bem feito antes para que a explosão acontecesse e gerasse tudo que tem hoje, que nós conhecemos como mundo material, esse mundo onde a gente transita nele, muito bem pensado, muito bem avaliado, e não está solto, está sob comandos. Essas perguntas são reflexivas. Não adianta eu falar que o Big Bang é casual, mas de onde que é a energia? Como é que ela se concentrou no ponto para explodir? Você vê que tem um comando. Né? Quem será que comanda isso? Né? Quem será?